Olá a todos, meu nome é Ricardo Azevedo, eu sou editor da GZM e a gente está cobrindo aqui de forma mais atenta e aprofundada os setores que compõem a economia do Brasil. Então, nessa entrevista de hoje, a gente vai explorar o tema do mercado imobiliário pela perspectiva do intermediador, o corretor ou consultor de imóveis, como às vezes é chamado. Ele tem vivido alguns dilemas, entre eles a digitalização das transações através de plataformas e a crescente sofisticação do mercado que vem junto com a expansão recente. Esses desafios ficam mais claros quando percebemos que os recordes de lançamento não necessariamente se revertem em volumes proporcionais de ganhos aos corretores. Os dilemas e desafios da área vão mais além disso. E por que isso importa? Entre outros fatores, porque estamos falando simplesmente do maior conjunto de ativos financeiros do país, nossa riqueza imobiliária. A GZM produziu uma matéria especial sobre esse tema, você pode acessar na descrição desse episódio, mas eu também conversei com o presidente do sistema Cofesse Cresce, João Teodoro, para saber mais detalhes sobre o momento da profissão e do mercado imobiliário. Para começar, vamos falar da digitalização das operações imobiliárias e como isso tem impactado a forma como os imóveis têm sido intermediados. Obrigado, Ricardo. É um prazer falar contigo e também para todo esse povo maravilhoso que compõe o sistema Confesse Cresce, tá bom? Olha, na verdade, a questão da informatização, por assim dizer, né, automação de processos, uma coisa assim que aconteceu muito aceleradamente e muito particularmente durante o período da pandemia, né? Nós vimos num andar mais ou menos tranquilo, sem muitas preocupações. Aí, quando chegou aí a pandemia, veio o necessário isolamento social. Ele obrigou todo mundo se atualizar com relação à tecnologia. E, na verdade, nós já tínhamos vários instrumentos desenvolvidos, né, de comunicação via web, para efeitos de negociações imobiliárias, mas eles eram muito pouco utilizados. Com a pandemia, acelerou a utilização desses instrumentos todos, dessas ferramentas todas, e elas também procuraram rapidamente se aperfeiçoar, ainda mais do que já estavam aperfeiçoadas. De modo que essa pandemia, conquanto ela tenha trazido vários problemas, ela contribuiu para a doutrinação, vamos dizer assim, dos profissionais que labutam no mercado imobiliário de um modo geral, e fez com que todo mundo se preocupasse em se atualizar. E hoje a gente já tem aí 100% dos corretores de imóveis completamente conectados à tecnologia e desenvolvendo com muita tranquilidade o seu trabalho, e a gente não tem nenhum receio, como aconteceu várias vezes aí, aconteceram vários estudos, né, dizendo que várias profissões iam se acabar, uma delas seria de corretor de imóveis, né, e a gente fez vários estudos a respeito disso, chegou à conclusão que não há possibilidade de acabar a profissão de corretor de imóveis. Claro que ela tem de se modernizar, ela tem que trabalhar na mesma corrente em que se acelera a tecnologia, mas acabar a profissão não vai acabar não, porque as pessoas precisam, né, você tem que pensar que a aquisição imobiliária geralmente a aquisição de um bem, do maior bem de valor da vida da gente, né, assim, falando de imóvel residencial principalmente. Então, a pessoa quando vai fazer um investimento dessa natureza, ela precisa do aconchego, da confiança, do olho no olho, do aperto de mão, do abraço, né, ela precisa da confiança do profissional corretor de imóveis. Então nós estamos trabalhando, obviamente, nesse contexto, sempre no sentido de melhorar a qualificação do profissional. Hoje, por exemplo, nós já temos 62% dos corretores de imóveis de todo o Brasil detentores de diploma de curso superior. Isso melhorou significativamente o desempenho dos profissionais e a facilidade que a gente tem hoje de mexer com a tecnologia e, enfim, atender essa necessidade que é absolutamente irreversível. Por falar em tecnologia, o sistema Cofesse Cresce lançou, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, uma plataforma digital chamada Observatório Imobiliário Brasileiro. E esse foi um tema também explorado em nossa conversa. O Observatório Imobiliário Brasileiro, que a gente está chamando de OIB, né, OIB, ele foi, na verdade, vem sendo imaginado por nós já há alguns anos. E depois de muito mastigarmos sobre o tema, obviamente, nós chegamos ao amadurecimento e fizemos o contato com a FEPESE, que é a Fundação de Estudos Sociais da Universidade Federal lá de Santa Catarina,
E, obviamente, com o apoio do sistema Confess-Cresce, nós demos o start no nosso observatório imobiliário. E ele deverá, agora no final de abril ou no começo de maio, a gente deve lançar a plataforma já completamente pronta. Obviamente que ela terá sempre aperfeiçoamentos, mas ela já está quase pronta e a gente deve lançar a plataforma. Você já encontra hoje várias informações, inclusive no site do OIB, e a gente pretende, até o final do ano, estar com ele completamente desenvolvido e em condições de começar os contatos já com todos os players do mercado imobiliário, não só as organizações, né, porque nós temos vários segmentos imobiliários organizados em associações ou conselhos, e temos, além disso, as imobiliárias, os corretores, as incorporadoras, as construtoras, todos aqueles que militam no mercado imobiliário que poderão contribuir para a coleta de informações, de modo que o observatório possa ser um instrumento de aglutinação de todas as informações do mercado imobiliário para facilitar, inclusive, o planejamento de ações da parte do governo, né? Que a gente sabe que o governo tem necessidade de um instrumento dessa natureza e não dispõe dele até hoje no Brasil, né? Países como Estados Unidos, Inglaterra, né, muitos países da Europa, de um modo geral, têm seus próprios observatórios, com o nome de observatório ou não, mas com o mesmo contexto do Observatório Imobiliário Brasileiro, que tem uma capacidade muito, muito grande de coletar informações e processar essas informações, transformando elas em dados especificamente direcionados a melhorar a capacidade do desenvolvimento, não só da intermediação imobiliária, mas principalmente da construção de modo geral, em todos os níveis, tanto na construção de baixa renda, como de média e como de alta renda, e orientar as políticas governamentais na hora de conceder financiamento, orientar onde melhor encaixa aquele financiamento, enfim. Nós temos uma convicção de que o Observatório Imobiliário Brasileiro vai mudar radicalmente o contexto de serviços dentro do mercado imobiliário brasileiro. E da construção civil também, claro, né. Você vê, Ricardo, que nós temos um problema sério. Todas as estatísticas que são publicadas hoje, todas, sem nenhuma exceção, elas são baseadas em oferta. Mas nós sabemos que a oferta não é a realização, entendeu? Você oferece um apartamento, agora mesmo estava conversando contigo, por isso eu te perguntei se houve negociação ou não, né, na venda do teu apartamento, porque é absolutamente normal isso. O cliente acha que o apartamento dele vale, digamos, R$ 1 milhão, mas na hora de fechar o negócio, ele tem que fazer alguma concessão. E aí acaba vendendo por 900, por 850, ou 950. E o que nos interessa é triar o mercado imobiliário para descobrir e ver efetivamente qual o valor que foi vendido, entendeu? E aí oferecer para as pessoas que são do mercado uma informação absolutamente consistente. Quando você fala, não, o metro quadrado está R$ 12 mil, é R$ 12 mil à venda, não a oferta, entendeu? Porque a oferta muito provavelmente foi por 13, 13,5, 14 e acabou saindo por 12, entendeu? Esse é um dos objetivos também do próprio IP. Ele está com o site aberto hoje, tá? A gente quer que todo mundo interaja, inclusive para fazer você pode entrar em OIB que você vai encontrar na internet e vai acessar todas as informações que nós já temos hoje disponíveis. Mas no futuro, obviamente, a gente terá que fazer alguma restrição. Então, você vai ter um monte de imobiliárias, de construtores, de associações que terão privilégio de algumas informações em função da contribuição que ela oferece para o observatório. Mas a ideia é a gente deixar o observatório aberto com as informações básicas de mercado para que a população também possa usufruir desse instrumento, e não só os organismos ligados ao mercado imobiliário, ok? Nosso próximo tema é bastante sensível, pois a gente vai falar de um dos assuntos mais tristes e danosos da economia e da sociedade brasileira, a corrupção. O presidente do sistema Cofesse Cresce falou sobre o papel dos profissionais de intermediação de imóveis no controle e no combate à lavagem de dinheiro e outros crimes do tipo. Veja, na verdade é o seguinte, a responsabilidade inclusive do COFES é residualmente deixada pela Lei 9.613, lá de 1998, que regula o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, nosso COAF, né, que você deve conhecer, ela deixou
às profissões regulamentadas, como é o caso da nossa, a obrigação de fiscalizar o seu pessoal, ou seja, os imobiliários, os corretores de imóveis. E nós estamos aperfeiçoando ano a ano esse trabalho. É óbvio que nós precisamos ainda melhorar muito, e estamos trabalhando nisso exatamente nesse momento, inclusive, mas nós já temos anualmente recebido em torno de 44.000 informações sobre negócios, sobre não realização de negócios suspeitos, enfim, dos nossos inscritos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. E agora, com esse processo de melhoria da informatização, da comunicação informatizada, nós pretendemos abranger, na verdade, a intenção é 100% da categoria, mas a gente sabe que é quase impossível acontecer isso, mas pelo menos chegar aí a uns 70% da nossa categoria perfeitamente afinizada com a necessidade da gente fazer as informações aos poderes públicos toda vez que a gente entende que uma determinada transação imobiliária é suspeita de lavagem de dinheiro. Agora, é interessante você entender, Ricardo, que a lei ela foi muito inteligente. Ela deixou para o corretor de imóveis, para a imobiliária, o seguinte contexto. Quando você perceber que dentro dos conceitos estabelecidos pela Lei 9.613 você tem uma operação, está fazendo uma operação de intermediação imobiliária, ou pelo menos tentando fazer essa intermediação, porque é válido assim também. E você percebeu que há fatores nessa negociação que indicam uma suspeição de eventual lavagem de dinheiro, você tem a obrigação de comunicar ao COAF, ou o Conselho Federal, para que a gente comunique ao COAF, né? O que a lei diz é o seguinte: não tenha medo de fazer essa comunicação, porque a lei garante sigilo da informação de quem passou, entendeu? Então, nós temos trabalhado a cabeça dos corretores de imóveis, das imobiliárias, para que eles entendam perfeitamente quais as operações que são suspeitas, né, de acordo com o conceito da lei, e aí possam nos informar para que a gente possa entrar nessa conjunção de informações lá com o COAF e, na medida do possível, coibir a lavagem de dinheiro. Agora, nós não negamos que o mercado imobiliário realmente é bastante propenso à lavagem de dinheiro. Hoje, um pouco mais, menos do que no passado, porque no passado havia muita operação fraudando o valor da operação, por exemplo, né? O cara tem lá, digamos, R$ 2 milhões, compra um imóvel, paga R$ 2 milhões, mas registra por um ou por menos até, entendeu? E aí, quando ele vai vender esse imóvel, ele vai vender pelo preço de mercado. E aí ele vende e acaba regularizando essa diferencial de preço que ele pagou em espécie para o antigo proprietário, paga os tributos, mas fica com o dinheiro teoricamente lavado, entendeu? Isso acontecia muito, hoje está mais difícil, porque todas as operações basicamente são feitas via banco, não tem mais operação imobiliária que a gente consegue fazer com pagamento em espécie, entendeu? Em dinheiro vivo. Isso não tem acontecido mais, é muito raro. Eu, por exemplo, não tenho observado já há alguns aninhos esse novo procedimento no mercado. Mas, de qualquer forma, é obrigação sim do corretor, é obrigação da imobiliária ficar atento aos indícios de lavagem de dinheiro em qualquer negociação e fazer a comunicação ao COAF ou ao Conselho Federal para que a gente tome as providências necessárias. Outro assunto de nossa conversa foi o papel do sistema COFES-Cresce na promoção da imagem dos profissionais da área, não somente para mostrar que eles são necessários, mas também que são importantes. Na verdade, o nosso próprio código de ética ele é bastante rigoroso, né? O corretor ele tem a obrigação, sim, de fazer um trabalho de qualidade. Mas a gente sabe que hoje nós temos uma deficiência muito grande no estudo técnico, lamentavelmente. Eu estou tentando mudar isso no Congresso Nacional, tentando aprovar uma lei que nos permita, por exemplo, aplicar um exame de proficiência, né, para você se tornar corretor de verdade, assim como a OAB aplica o exame de ordem, né, assim como a medicina agora está autorizada a aplicar também o exame de proficiência, os contadores. Nós queremos que os corretores também tenham essa oportunidade, porque, lamentavelmente, houve uma deturpação do Instituto do Ensino à Distância no nosso meio. E nós temos um curso hoje que é exigido para o cidadão se tornar corretor de imóveis, que tem que ter uma duração mínima de 6 meses e uma carga horária de 800 horas, sendo que 20% dessa carga horária tem que ser presencial
e o restante pode ser à distância sem problema nenhum. E eu confesso a você, Ricardo, que eu, por exemplo, quando comecei a minha vida profissional, eu fui programador de computador, depois fui analista de sistemas, e eu aprendi a mexer com o computador, acredite você ou não, eu sou formado em ciências físicas e matemáticas também, tá? Mas eu aprendi, mexer com computador em curso à distância, e naquela época nem havia internet, entendeu? Mas então eu acredito no curso à distância, porque eu acredito na capacidade de concentração da pessoa no objetivo. Agora, o problema é que as escolas que estão hoje no Brasil, vendendo, curso de corretor de imóveis, não estão vendendo curso. A maioria delas, claro que há exceções, mas tem grande parte dessas escolas que estão literalmente vendendo o diploma, entendeu? E aí você é obrigado a aceitar dentro do teu, do seio profissional, pessoas desqualificadas. Então, uma das preocupações que nós temos hoje, já que nós não temos ainda autorização legal para aplicar o exame de proficiência, a hora que a gente tiver, melhora tudo isso automaticamente, mas enquanto não tivermos, é a gente tentar fazer com que o cidadão, principalmente aquele que adentra ao mercado, venha para o conselho e faça um curso de aperfeiçoamento antes de começar a operar como corretor, entendeu? Porque é fundamental que o corretor tenha essa responsabilidade a que você se referiu, e ele possa oferecer um trabalho de qualidade, realmente um trabalho de consultoria e não apenas de vendedor, porque é um profissional técnico, é um profissional que tem que estar qualificado com todos os conhecimentos técnicos necessários para oferecer confiança, oferecer segurança jurídica e, enfim, conseguir fazer com que o sonho das pessoas na aquisição do seu imóvel próprio seja uma realidade sem transtornos, entendeu? E sobre este assunto da qualificação profissional, o presidente explicou sobre como o sistema COFES e Cresce tem atuado para ampliar a oferta de cursos e treinamentos para os profissionais do setor. Nós temos muitos cursos. Se você entrar, por exemplo, do Cresce de São Paulo, no site do Cresce de São Paulo, que é o nosso líder nessa questão de cursos à distância, e ele de cursos de formação, de reciclagem, de aprimoramento, enfim, o Cresce de São Paulo tem, acredito eu, que mais de 200 cursos disponíveis na área de vendas, na área de avaliações, de locação, enfim, tudo que você imaginar como operação do mercado, nós temos disponível e o Cresce São Paulo, porque tem mais potencial financeiro, naturalmente se encarregou de fazer esse desenvolvimento e coloca ele à disposição de todos os corretores de imóveis do Brasil sem qualquer custo, sem qualquer dificuldade. Então a gente tem sim. Além disso, a gente faz eventos próprios, né? Nós temos, por exemplo, o CIMI 360, que agora ele é terceirizado, mas é muito conectado aos objetivos do sistema, e nós teremos a terceira edição do CIMI 360 agora, lá no Rio Centro, nos dias 27 e 28 de agosto próximo. E a gente tem 92 eh, oficinas de treinamento para corretores e outras profissões, inclusive conectadas com o mercado imobiliário, entendeu? Então a gente faz isso também. E os regionais, naturalmente, também têm, via de regra, eh, encontros regionais buscando o aprimoramento dos seus corretores nas suas bases, entendeu? Então, há muita coisa disponível, é só o corretor se interessar e entrar no site, ele vai ter tudo isso disponível e melhor, sem pagar nada, entendeu? O assunto agora vai pegar as malas e explorar como o sistema COFES e Cresce está atuando no interior do Brasil e em locais afastados dos grandes centros urbanos, que têm inclusive regiões em franca expansão. Olha, hoje a internet ajuda muito, né, porque a gente pode ir em qualquer parte do Brasil. Só para você ter uma ideia, nós vamos fazer agora no comecinho de junho, não sei exatamente a data, me parece que é 8 e 9 de junho, um evento que a gente chama de Saber Imobiliário. E nesse evento, a gente faz normalmente 2 dias de evento à noite, né, são 3 horas de um dia, mais 3 horas no outro dia, de treinamento, de palestras sobre problemas do mercado, etc e tal. E por incrível que pareça, nós temos, no histórico já desse evento, que faz 4 anos, desde que começou a pandemia, a gente começou com ele, e tivemos a surpresa, a gente tem uma média de 12.000 pessoas, permanentemente assistindo aos ensinamentos desse processo em todo o Brasil.
desse encontro. E depois que termina o encontro, a gente disponibiliza por mais 30 dias o conteúdo, e nós chegamos a 72.000 participações, visualizações posteriores. Isso por quê? Porque nós abrimos para todo o Brasil, não custa nada, né? O cidadão pode, ele pode entrar no computador e assistir a hora que ele quiser, como ele quiser. Então a gente tem percebido que isso faz com que a gente atinja os mais distantes rincões brasileiros. E por outro lado, o sistema hoje ele está presente em todos os estados e praticamente em todos os nossos 5.570 municípios, porque sempre tem um corretor de imóveis lá. E geralmente os conselhos regionais se dividem em delegacias regionais e essas delegacias em subdelegacias, de modo que tem um atendimento que é muito abrangente para o corretor, mesmo no interior, entendeu? Então, acredito que a gente tá bem instruído hoje com relação a isso, não tem nenhuma dificuldade de chegar às informações ao interior, principalmente considerando a facilidade que nos oferece a internet. Ainda com as malas na mão, o destino da conversa agora é o mercado de investidores internacionais. Não é só na bolsa que o capital estrangeiro tem atuado. O mercado imobiliário tem recebido muitos investimentos e o corretor de imóveis certamente deve estar atento a isso. Sabe que eu tenho uma opinião particular sobre isso, né, Ricardo? Eu, na verdade, sou entusiasta do mercado internacional. Eu tenho orgulho de dizer que fui eu que introduzi o sistema no mercado internacional. Nós não tínhamos, inclusive havia um medo muito grande por parte do TCU, que é o nosso órgão de controle externo, de que o TCU proibiria e tudo mais, e eu enfiei a cara e comecei as ações de participação em eventos internacionais, levando o Brasil, levando a nossa organização profissional, levando as potencialidades do Brasil, e isso funcionou muito bem. Hoje nós temos, inclusive, corretores de imóveis com curso de formação específica na área de negócios internacionais, em cerca de 800 corretores de imóveis já preparados em curso específico para negociação internacional. Todos eles, naturalmente, falando inglês, ou espanhol, pelo menos, né? Esse também é um dado interessante para você: 32% dos corretores de imóveis hoje já falam uma segunda língua, entendeu? Pelo menos se comunicam, né, numa segunda língua. Então, isso é uma mudança de perfil fantástica, né? Se você considerar que o brasileiro não tem o hábito de falar uma segunda língua, agora que a gente está começando esse tipo de coisa, mas os corretores têm essa preocupação e o mercado internacional tem se aberto muito ao Brasil. E agora, com esse problema das guerras, tanto da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, como dos Estados Unidos contra o Irã, do Israel contra o Irã, etc., elas têm transformado o Brasil numa espécie de porto seguro para investimentos estrangeiros. Porque pense comigo, hoje em dia, por exemplo, nós temos muita gente da Rússia que aplica em mercados imobiliários fora do seu país e até no mercado financeiro. Mas está difícil do cara confiar hoje e aplicar na Europa, por exemplo, né? E na Ásia nem se fala, né? Então, e nos Estados Unidos, idem, por causa do envolvimento dos Estados Unidos como líder econômico do mundo. Mas aqui no Brasil não, aqui nós podemos ter problema de outra natureza, né? Problema político, né? Gente que gosta do partido A, gosta do partido B, essas coisas todas, né? Ideais sendo aplicados na economia, isso pode acontecer, tanto da direita quanto da esquerda. Mas a segurança jurídica que nós temos do Brasil, ela é quase inédita, e hoje tem a segurança também geopolítica, porque você está muito distante desses conflitos mundiais, entendeu? E isso tem trazido realmente uma confiança muito grande para o Brasil e tem oportunizado muitos investimentos de fora aqui no Brasil. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que o mercado de alto valor no Brasil, né, o mercado imobiliário de alto valor, são considerados imóveis de AAA, imóveis de luxo, tem crescido muito e tem vendido muito no Brasil. Aqui mesmo na minha cidade, que é Curitiba, é uma barbaridade o que está se construindo de imóveis de alto padrão, alto e altíssimo padrão. E todos eles praticamente são vendidos em 30, 60 dias, alguns até no próprio lançamento são vendidos quase que integralmente. Por que isso? Porque não só os brasileiros mais abastados compram esses imóveis, mas pessoas que vêm do exterior também compram, entendeu? Então, eu acho que o Brasil precisa se preocupar, o mercado imobiliário precisa se preocupar sim em atender esse mercado, porque nós estamos vivendo uma fase muito positiva
para o comércio com pessoas de outros países. E o Brasil já tomou algumas providências, inclusive sugeridas por nós, por exemplo, criando o nosso, entre aspas, né, porque não é esse o nome oficial, mas a gente tem chamado assim, o nosso Golden Visa. Não sei se você sabe disso. Nós temos uma resolução normativa que foi expedida pelo Conselho Nacional de Imigração Brasileiro, o famoso CENIG, que hoje está subordinado ao Ministério da Justiça, e por essa instrução normativa, qualquer pessoa de qualquer país que vier ao Brasil e fizer um investimento de R$ 1 milhão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ou de R$ 700 mil nas regiões Norte e Nordeste, estão aptos a obter o visto de permanência aqui no Brasil, o visto de residência, entendeu? Então, e aí, óbvio, na frente ele pode até adquirir a cidadania se quiser, mas ele pode, com esse pequeno investimento, que isso daria hoje, por exemplo, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, R$ 1 milhão vai representar talvez 180, US$ 190 mil. Se for no Nordeste, o investimento cai para R$ 700 mil, isso representaria algo em torno de 130, 135 mil reais, dólares, desculpe, dependendo aí da variação cambial, né? Mas é um investimento bom, fácil de ser feito por pessoas estrangeiras e é uma forma deles virem para o Brasil para verificar a potencialidade que tem o mercado imobiliário brasileiro para investimentos e a segurança jurídica que oferece, né? O nosso sistema, às vezes, até tem reclamações de que ele é meio burocrático, que você tem que escriturar, tem que registrar a escritura para garantir a propriedade, etc. e tal, mas é um sistema seguro do ponto de vista jurídico. Então, a gente tem muita tranquilidade com relação a isso e temos levado essa mensagem. Por exemplo, nós temos participado sistematicamente de dois eventos internacionais. Um deles é o MIPIM, na França, que congrega aproximadamente 90, 95 países, mundo afora, e traz 21 mil pessoas, normalmente, participando desse evento, e todos eles com potencial de investimentos fora de seus países, alguns com muito potencial. E a gente tem participado desse evento, participamos também neste ano, em março, foi muito bom. Inclusive, conseguimos trazer para o Brasil um prêmio muito interessante para um grande projeto imobiliário que nós temos no Rio de Janeiro, lá na cidade de Maricá, que é o Maraei. Ganhamos lá para o Maraei, pelo nosso trabalho de presença, né, no MIPIM, o Award MIPIM 2026, como o melhor mega projeto de desenvolvimento imobiliário do mundo. Então, a gente trabalha tudo isso e para mostrar isso para o mundo, para que o mundo venha investir aqui no Brasil, entendeu? E outro evento é o da NAR nos Estados Unidos, National Association of Realtors, você já deve ter ouvido falar, que é a Associação de Corretores de Imóveis nos Estados Unidos, que também anualmente faz no mês de novembro a sua convenção e nós temos participado lá. E participamos de outros eventos, por exemplo, agora no mês que vem nós teremos o SIL, que é o Salão Imobiliário de Lisboa. Nós já tivemos no começo desse ano, em janeiro, lá na Espanha, participando do congresso da Feira Nacional de Turismo, da Feira Internacional de Turismo, melhor dizendo, não nacional. Enfim, a gente participa de vários eventos de modo a levar a mensagem do Brasil para fora do Brasil. Para encerrar nossa conversa, o presidente do sistema COFES e Cresce nos falou sobre sua visão da economia em 2026 no Brasil. Taxas de juros, inflação, tudo tem grande impacto nesse mercado, naturalmente. E mesmo que delicado, é necessário abordarmos esse tema. É uma pergunta complicada, realmente, Ricardo. Na verdade, é o seguinte: você lembra bem que em 2022, se a memória não me falha, nós tivemos a menor taxa Selic da história recente, né? 2%. Depois foi subindo, subindo, subindo. A gente queria que permanecesse ali na casa dos 4, 5, alguma coisa assim, para ficar mais compatível com os países do primeiro mundo, mas lamentavelmente não. Nós tivemos que subir e ela chegou aos 15%, que nós estamos enfrentando hoje, e a gente não vê perspectivas de muita redução agora no ano de 2026. Mas temos aí a promessa do Banco Central de que a gente deve ficar na média aí de 12% a 12,5% neste ano de 2026, que ainda é alta. Mas as circunstâncias que nós vivemos hoje,
que eu acabei de dizer para você, a situação geopolítica do Brasil e todos esses outros problemas que estão acontecendo no mundo afora, eles transformam o Brasil num país muito atrativo para investimento imobiliário, não só para o estrangeiro, mas para o brasileiro também. Então, não obstante a Selic esteja hoje extremamente alta, o que obviamente faz com que as taxas de financiamento imobiliário estejam elevadas, mesmo assim as pessoas têm confiado no mercado imobiliário como porto seguro e têm investido muito no mercado imobiliário. E a gente tem também uma coisa aqui no Brasil, que é a questão da portabilidade contratual, que você conhece também, com toda certeza. Significa que o cidadão que compra um imóvel hoje, por exemplo, com um contrato de financiamento, digamos de 12% ao ano, ele poderá, quando a Selic cair e, consequentemente, as taxas de financiamento caírem, renegociar esse contrato para que ele se enquadre na taxa do momento, entendeu? E o que vai acontecer, o que acontece normalmente quando o cidadão faz isso, ele chega no seu gerente de banco e diz: olha, eu vou levar o meu contrato para o outro banco, banco tal, porque a taxa de juros que vocês estão cobrando não é compatível com o meu suporte. E aí o que acontece? O próprio banco negocia com esse cliente e faz a transformação do contrato. Então, a gente tem pregado isso, é uma possibilidade real isso, não é só não é só folclore. Então as pessoas têm compreendido e têm, comprado com financiamento, mesmo com essas taxas que nós estamos vivendo hoje, que no meu modo de ver são elevadíssimas, né. Em nossa despedida, o presidente do sistema Cofesse e Cresce, que muito gentilmente atendeu ao nosso pedido de entrevista, deixou sua mensagem final ao mercado. Olha, cara, nós falamos bastante aí sobre tecnologia, né. Nós fizemos uma tentativa recentemente de criar um novo sistema, criar não, porque já está criado no mundo, trazer para o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, para os nossos regionais, a regulamentação da tokenização imobiliária. Você já deve ter ouvido falar também, mas encontramos um óbice judicial que um juiz de primeiro grau acabou, determinando que a gente não se metesse nisso, porque fugia, entre aspas, da regulamentação do conselho, do poder regulamentador do Conselho Federal. E agora nós estamos trabalhando o Congresso Nacional para que a gente consiga inserir na lei a possibilidade da gente regular. Nós não queremos nos meter, obviamente, no sistema registral, porque acreditamos que o sistema registral é bom e não precisa ser mudado, pelo menos a curto espaço de tempo não precisa. Ele dá segurança jurídica tranquilamente. Mas a tokenização seria uma forma de você constituir uma nova fonte de funding, de financiamento para o mercado imobiliário, principalmente a classe média, em momentos como o que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje, com a Selic a 15%, você fica com muita dificuldade de convencer as pessoas a aplicar na poupança, que vai receber 6,5%, 7%, 8%, né, considerando a soma da TR. Então, isso faz com que o saldo da caderneta de poupança diminua e, consequentemente, diminua a possibilidade de você oferecer financiamento imobiliário para a classe média. Então, é preciso criar novas fontes de financiamento. E a tokenização é uma dessas fontes. E nós estamos trabalhando agora no Congresso Nacional para fazer essa mudança legislativa que nos permita aplicar aqui no Brasil de maneira muito eficiente, porque nós temos uma fiscalização hoje muito boa, nós temos mais de 400 fiscais hoje espalhados pelo Brasil inteiro, e estamos treinando eles agora justamente para entrar nessa nova era de mercado automatizado, né, em função da automação toda que a gente tem vivido, e a tokenização seria realmente um caminho muito interessante para a gente suprir essa necessidade e, mais do que isso, fazer com que o corretor se introduza efetivamente na tecnologia, aqueles que ainda têm alguma relutância com relação a isso. Então, a gente está buscando essas novidades todas e eu que espero que os corretores de imóveis compreendam, né, que eles têm que acompanhar a evolução. Se não acompanhar a evolução, não somos nós que vamos tirá-los do mercado, é o próprio mercado que vai excluí-los, né. Então a gente deixa esse recado aqui para os meus colegas corretores e corretoras de imóveis. Aliás, só um registro interessante, as mulheres também estão muito participativas hoje no mercado imobiliário, nós já temos mais de 32% dos corretores de imóveis do Brasil do sexo feminino, isso ajuda bastante, porque elas são muito percussentes naquilo que fazem, então
Meus parabéns aqui a todas as mulheres que acabaram de viver aí o mês de março como o mês da mulher. Mas enfim, o meu recado é de otimismo para todo mundo, porque o mercado está bom e, não obstante as dificuldades que nós vivemos no setor econômico, o mercado continua crescendo, eh, e não parou de crescer durante toda a pandemia, continuou crescendo depois e fechamos inclusive 2025 um crescimento no mercado imobiliário, não na indústria, mas no mercado da ordem de 20% em relação ao ano anterior. E acreditamos que 2026 nós também deveremos ter um crescimento muito significativo em relação ao ano de 2025. Essa conversa foi bastante importante para mim, porque na GZM a gente tem tentado dar sempre grande atenção aos temas que impactam não somente a economia do presente, mas principalmente o país do futuro. E o mercado imobiliário não é somente sobre compra e venda de imóveis, é também sobre moradia, sobre habitação, isso só para falar dos temas urbanos, mas também de inclusão e redução de desigualdades, se olharmos pela perspectiva social. Por isso, seguiremos acompanhando de perto esse setor.